Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber o Heitor Carvalho, que é CTO da Timove, uma logtech focada em ajudar o caminhoneiro a se digitalizar. No fundo, a Timove foca no agronegócio, mas ela faz isso de uma forma muito interessante, que é cobrindo toda a jornada do caminhoneiro, especialmente no aspecto do mundo digital, né? Quando eu falo da jornada do caminhoneiro, eu estou falando ali desde a escolha da carga até receber o pagamento e todas aquelas atividades que envolvem o caminhoneiro no mundo de hoje um pouco mais digital. Heitor, que prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo, Heitor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, Cássio. Legal. Vamos lá, vamos falar de algo que você entende bem, né? Que é o caminhoneiro. É um público muito peculiar, né, Heitor? Sim. É, por um lado, né, não é certo dizer que é um público desconectado, usa smartphone pra caramba. Por outro lado, também não são profissionais que têm os hábitos, né, que acho que muitos de nós, seres de escritórios, né, temos, né, que é trabalhar com a cara enfiada no computador, na tela, né? Então é um público particular. E aí vem minha pergunta para você: como então usar a tecnologia para ajudar esse público formado por caminhoneiros? Claro. O caminhoneiro, ele é como você disse, é um público peculiar. Ele não é um nativo digital em geral, mas ele tem um grande domínio de algumas plataformas digitais. Por exemplo, em algumas pesquisas que nós fizemos, todos eles usam WhatsApp, Uhum. muitos deles usam TikTok e Instagram. Olha Foi uma só. surpresa para a gente que o TikTok aparece como um aplicativo muito difundido nesse público. E aí a gente procura se valer já um pouco desse conhecimento que eles têm para a gente trazer para o nosso aplicativo essas experiências e tentar facilitar o entendimento para o caminhoneiro. É muito interessante isso. Aliás, usa o TikTok de que maneira, Heitor? Obviamente não vai ser como um adolescente usa, mas vocês conseguem mapear? Fiquei bem curioso. Eu, Que tipo de conteúdo sai do caminhoneiro? Nas pesquisas que nós fizemos, a maioria dos caminhoneiros eles são mais consumidores do que produtores de conteúdo do TikTok. Então eles usam muito mais para o entretenimento mesmo. Então eles ficam ali navegando no TikTok para consumir um pouco Tá. desse conteúdo produzido por outras pessoas. Pô, interessante isso. Mas faz sentido, né, Heitor? Acho que não é uma atividade fácil, né? Demanda muita concentração, um certo estresse, eu imagino, por vezes ali, Exato. com estrada cheia, acidente, fora o risco que o caminhoneiro a que ele se expõe, né? Interessante, então, aliviar um pouco a cabeça, É, né, com conteúdo tipo, conteúdo que o americano chama de snackable, né, que é tipo um é, snack, né? Não é um livro, não é um filme, é um conteúdo curtinho ali que você é, consome para relaxar a cabeça. É muito, muito interessante ouvir isso. é um E entretenimento mais diga, fácil Heitor. ali, né? Mais tranquilo para eles poderem se distrair um pouco. É isso aí, é isso aí. A gente faz a mesma coisa, e é natural, especialmente depois de uma viagem, né? É natural que Exato. eles façam o mesmo. Agora, como que é a atividade da Timóvel? Eu expliquei brevemente aqui na introdução, mas o que vocês exatamente fornecem para esse caminhoneiro e como fornecem? Claro. A Timove, como você bem disse, é uma logtech focada em digitalização da jornada do caminhoneiro. Então, nós ofertamos diversos produtos para facilitar esse processo, né, de digitalização. Então, nós temos um aplicativo que ele funciona para fazer o match do motorista com a carga, ou seja, eu fazer o motorista encontrar a carga que ele tem interesse, seja para o tipo de produto que ele gosta de carregar, seja para a rota que ele gosta de carregar e já saber qual é o preço que ele vai receber por esse frete. Então nós temos um aplicativo voltado para isso. Nós temos também o Timove Pay, que é uma solução de serviços financeiros. Nós temos uma plataforma de Bank as a Service por trás e hoje nós já oferecemos nessa frente do Timove Pay a possibilidade do caminhoneiro receber o seu frete por lá. Então, em geral, o caminhoneiro ele recebe um adiantamento do frete. Quando ele faz a entrega e mostra o comprovante, ele recebe normalmente 20% no final. É 80% de adiantamento, 20% no final. Nesse adiantamento já está também o valor para ele poder pagar o pedágio, porque a maior parte dos custos do caminhoneiro é diesel e pedágio. Então é por isso que ele precisa receber esse adiantamento. O caminhoneiro não consegue ter esse capital de giro para ficar controlando esses custos prévios. Então, por isso que o adiantamento é super importante. Com o meio de pagamento digital, a gente
põe isso como crédito num cartão, ele também tem mais segurança, porque ele não precisa ficar andando com dinheiro na estrada, que gera muito risco para ele. Sim. A gente lançou agora em janeiro também um produto que é para ajudar mais ainda nesse processo de digitalização, que é uma tag de pedágio. Então, para receber o valor de pedágio, o caminhoneiro tinha que se deslocar até um local físico, enfiar o cartão num devicezinho para fazer a carga do valor do pedágio, que é pago de forma apartada do frete inteiro. Com essa tag, a gente já acredita o valor do pedágio e ele não precisa mais se locomover para lugar nenhum. Então, tem até uma simulação que foi feita, você pegando um caminhoneiro que faz uma viagem de Cardoso até o Porto de Santos, são aproximadamente 12 praças de pedágio. Só com a tag, ele já economiza 1h12 de viagem sem ter que ficar parando para fazer o pagamento, então ele passa pela cancela só reduzindo um pouco, e ele tem uma economia de aproximadamente R$ 168 em combustível, porque ele não precisa ficar parando e arrancando. Além disso, tem outros componentes do caminhão que ele desgasta menos, como o freio. Então, a gente está focado nisso, em buscar formas de melhorar a vida do caminhoneiro através da digitalização. Maravilha. Deixa eu entender uma coisa aqui. Quantas jornadas você enxerga para o caminhoneiro? Vocês conhecem bem esse público. Você acabou de citar uma pesquisa, né? Sim. E nós, leigos, né, Heitor, tendemos a pensar que caminhoneiro é um público só, né? É o caminhoneiro, claro. A gente, quando está distante, estereotipa até na nossa cabeça. Mas eu dei uma olhada rápida em dados aqui. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, diz que em 2020 o Brasil tinha cerca de 700 mil transportadores autônomos registrados, outros 700 mil seletistas e um total de 210 mil empresas de transporte rodoviário de cargas, né? Além de 400 cooperativas no setor. Olha os números que a gente está dando. Por baixo, aí estamos falando aí de 1,5 milhão de profissionais, então é uma categoria grande, né? Se Uhum. tem tanta gente trabalhando, não é possível que tenha só um perfil, né? Deve ter mais. Daí a pergunta, né? É, quantas jornadas vocês identificam para o caminhoneiro? Claro, ligado à digitalização, que é o foco de vocês. Eu acho que até mais do que jornadas tem esses perfis. São Uhum. quase personas completamente distintas. Ah, Então a gente identifica o caminhoneiro autônomo é um tipo de público. O CLTista ou o prestador de serviço trabalha normalmente para um frotista. E aí eu preciso atender não só o caminhoneiro, mas também o gestor de frota. E por isso a gente criou uma plataforma para o gestor de frota, para facilitar que o próprio gestor indique a carga que ele quer para o caminhoneiro que trabalha para ele. Aqui dentro a gente também tem algumas segmentações. Nós identificamos motoristas que só fazem trecho curto, nós temos motoristas que fazem somente trecho longo e tem motoristas que fazem híbrido. Então, algumas viagens ele pega curto, outras viagens ele pega longo. uhum. Para cada público desse, a gente tem que fazer um tipo de tratativa. A gente procura abordar com ofertas específicas para cada público desse. Então, a gente tem todo um trabalho aqui em ciência e análise de dados para a gente segmentar a visão de motoristas, perfis de motoristas e como a gente se comunica e ajuda na digitalização desse público. E essa é a base para desenvolvimento de produtos. Você cita a tag, por exemplo. Você consegue mapear o que dores e a partir daí você junta o time de tecnologia e trabalha numa solução. É mais ou menos essa a jornada ou eu simplifiquei demais? É mais ou menos isso. O que nós temos? Nós temos um time, e aqui a gente fala muito tech prod, tudo junto, porque realmente são dois times, duas diretorias, mas que a gente trabalha numa simbiose total. Então, como funciona? A gente vai para campo mesmo, a gente vai para o interior de Tocantins, interior do Goiás, a gente Uhum. roda o Brasil todo. Então, nós temos product designers, temos product managers que vão lá para campo fazer entrevista com esses diversos públicos, identificar quais são as dores. Normalmente, em algumas viagens, o pessoal de tecnologia também acompanha para já desde o início estar nessa identificação das dores. Depois a gente traz para dentro de casa e formata, né, que iniciativa e em qual produto nós vamos focar para tentar resolver essa dor. Então, toda essa jornada de ida a campo é super importante para a gente ter essa visão que você está levantando. É, como você disse, tem o problema da tag. É
foi numa pesquisa, foi num papo desse de campo, em algumas pesquisas, que o pessoal falou, pô, podia ter tag porque ia facilitar a nossa vida, a gente não precisaria se deslocar, gastar tempo se Uhum. deslocando para carregar e também economiza o meu tempo na praça de pedágio. E aí a gente viu, pô, é uma necessidade que vai ajudar esse caminhoneiro. E a gente foi lá. Começamos com o foco no autônomo e já estamos expandindo para alguns outros públicos, como, por exemplo, alguns frotistas e algumas outras empresas transportadoras. Ainda seguindo nessa linha de tecnologia como meio e não como fim, que é o que a gente aborda bastante aqui no podcast, você implantou na tag, você tem todos os benefícios que você descreveu, não vou repetir aqui. Dá para quantificar os benefícios que essa tecnologia gera para os caminhoneiros? Dá para medir isso de alguma forma? Dá para medir, e aí, como por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu te coloquei, de Cardoso para Santos, a gente Uhum. consegue medir o tempo médio que ele gastaria em cada uma das 12 praças de pedágio e o quanto São ele 12, né? Você gastaria, falou? exato, e o quanto ele gastaria estimado de combustível a cada parada e retomada de velocidade com o caminhão carregado, porque você gasta um pouco mais. Então a gente procurou identificar, né, os benefícios em algumas rotas específicas. Mas é óbvio, para todo mundo teria que ser um trabalho um pouco maior aí para a gente poder, para cada caminhoneiro que carrega com a gente, identificar o benefício que ele está ganhando. Tem, imagino pontos ali de apagão, né, de sinal, pontos de apagão de internet. Você mesmo, quando viaja, vai às vezes para uma estrada menor, um interior, perde o sinal. Às vezes aqui no Rodoanel, em São Paulo, você perde o sinal também, né? E imagino que o caminhoneiro muito mais, né, Heitor? Uhum. Pô, ele vai para lugares muito mais remotos, muito menos, é, muito mais descampados, né? E aqui sem nenhum juízo, né? Isso pode acontecer no interior de São Paulo, no interior do Isso. Pará, no interior do Rio Grande do Sul. E esse apagão, ele atrapalha alguma forma na coleta de dados? Vocês, tecnicamente, precisam lidar com essas zonas de apagão de sinal para uma entrega eficiente É, para esse público? num primeiro momento, ele atrapalha quando o caminhoneiro está em jornada, porque eu não consigo manter esse contato, Uhum. dando algumas dicas ou tentando abordar ele com algum benefício que eu possa dar durante a jornada. Então tem sim esse problema do apagão dificultar. Só para te exemplificar, eu mesmo nessas viagens a campo, que a gente faz bastante, eu já tive uma viagem que eu estava indo para Luiz Eduardo Magalhães e eu fiquei aproximadamente 1 hora e meia sem sinal porque a gente estava no interiorzão do Sim. Tocantins, indo para a Bahia e completamente sem sinal. Então isso dificulta um pouco a comunicação, a interatividade que a gente gostaria de ter com o caminhoneiro. E a gente tem aqui algumas discussões de como a gente poderia melhorar isso. Um dos pontos principais para a gente é, por exemplo, alguns pontos de embarque que são em fazendas muito remotas e aí você não tem nenhum tipo de contato mesmo de sinal. Tá. Esse momento é mais crítico para a gente, porque é o momento que o caminhoneiro precisa de algum auxílio, às vezes, com alguma documentação que está travada, e aí isso tem dificultado essa interatividade via aplicativo. Então, temos boas discussões internas aqui de como a gente pode, né, minimizar esses impactos aí. Você citou isso, né? Conversei já com mais gente da Timov e uma coisa que me chama a atenção é que o caminhoneiro quer ter algum contato físico, né? Então, uma parte disso, óbvio, é necessário, como você falou, vai embarcar uma carga ali, não tem como fazer isso ainda remotamente, né? Não sei se um dia vai ter, mas ele ainda precisa de um certo contato físico, né? De um contato humano. Essa é uma barreira cultural que existe, pelo que eu entendi. Ela é transponível ou você já projeta o futuro sempre pensando que o contato do caminhoneiro com algum ponto de apoio, com alguém podendo falar, podendo ver alguém, é algo que provavelmente vai perdurar por mais tempo? Esse é um dos maiores desafios que nós temos, porque nós tentamos, né, como a gente tem dito aqui, digitalizar a jornada, ou seja, reduzir a necessidade desse contato físico. Muitas vezes o caminhoneiro ia para as filiais. O que nós estamos fazendo é mudando esse ponto de contato, de ser um contato físico, para ser um contato digital pessoal, personalizado. Então a gente está mudando um pouco. Como o caminhoneiro usa muito o WhatsApp, a gente está mexendo um pouco no nosso aplicativo para ter mais interatividade com o caminhoneiro. Então, o que a gente percebeu é o que você falou, não é nem o contato físico, mas o contato pessoal. Ele precisa ter isso. Tem muito caminhoneiro que sempre carrega
na filial A porque ele confia na pessoa que está lá dentro daquela filial. A gente está tentando trazer essa confiança para dentro do aplicativo. Esse é o principal desafio. Eu acredito que tem sim meios da gente superar e garantir ainda o conforto e a confiança do caminhoneiro e tirar um pouco essa necessidade, porque o próprio caminhoneiro fala, eu vou não é porque eu preciso, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu preciso. Porque se ele puder só ficar rodando de ponto de embarque para ponto de Sim, embarque, para ele é o melhor. claro, claro, faz todo sentido. Você mencionou que vocês fazem muito a comunicação, fazem muito contato com o caminhoneiro. É uma comunicação, pelo que eu entendi, de mão dupla, né, Heitor? Isso naturalmente gera dados. Imagino que Sim. vocês armazenem dados, coletem muitos dados, né? De forma estruturada ou não, mas vocês devem ter um ótimo banco de dados aí. Isso de alguma forma tem valor e tem utilidade para as empresas, por exemplo, as empresas que contratam esses seletistas, esses autônomos. Tem alguma outra aplicação que possa ser dada para esses dados do ponto de vista do cliente pessoa jurídica? Parece clichê, né? Mas dados realmente são ouro, né? Sim, A gente tem um data lake muito estruturado aqui, todas as informações em todos os pontos de contato que nós temos, nós trazemos para dentro desse data lake para a gente poder usar da melhor forma. Então a gente tá. usa isso para ofertar a melhor carga para o caminhoneiro. Então a gente consegue identificar o perfil do caminhoneiro, o tipo de caminhão que ele tem, a gente analisa um volume grande de dados e variáveis para quando a gente faz uma oferta de carga, ser uma oferta mais assertiva. Nós temos um modelo matemático que nos ajuda nisso. Nós estamos também trazendo todos esses dados coletados para dar maior visibilidade para o gestor de frota, criando alguns dashboards com informações gerenciais, para quem faz a gestão de frota entender, por exemplo, como está a rentabilidade do seu caminhão. A gente está querendo cada vez mais levar isso para a plataforma gestor de frota. E a gente tem também uma plataforma que a gente chama aqui de shipper, que são os donos das cargas, que a gente também está convertendo ela para ser uma plataforma com mais informação gerencial, para que ela vire uma plataforma de gestão logística para esses donos de carga. Então a gente está usando dados em várias pontas. E, Heitor, quais tecnologias vocês usam? E você já mencionou aí Data Lake, então eu imagino que Big Data seja uma natural, uma tecnologia natural, mas dessas que estão aí protagonizando a transformação digital, quais tecnologias você e o seu time eh, usam, né, para poder fazer todo esse acompanhamento da jornada do caminhoneiro? Claro. Ano passado, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos a parte de infraestrutura um pouco mais distribuída. E aí nós fechamos uma parceria com o Google e migramos tudo para GCP. Então a Ah, gente usa muito serviço do Google Cloud Platform para ajudar a gente aqui nos nossos desafios. Mas a gente também usa tecnologias, né, linguagens padrões de mercado, como React no front-end. A gente usa muita inteligência do Google na parte de dados. Então, a gente tem as mais diversas tecnologias e o que a gente costuma falar, como você bem disse, tecnologia ela é meio, não é fim. Então a gente procura entender o desafio e ver qual a tecnologia melhor se adapta. O nosso sistema ele tem todo um back-end em .NET, mas tinha outro desafio que nós tínhamos que outra linguagem se mostrou melhor. Nós fomos para essa outra linguagem. Nosso aplicativo ele era nativo, então só tinha para Android. A gente fez um processo de um aplicativo novo em Flutter para o frotista. Estamos agora trazendo o motorista para essa tecnologia aos poucos também. Então a gente procura ir adaptando. Obviamente, a gente também não tem um set de tecnologias totalmente aberto, porque senão fica difícil a gente manter. A gente procura dar claro. um padrão. Mas nós temos uma camada de front com 2 a 3 tecnologias definidas, uma camada de back com 3 tecnologias definidas e o GCP muito forte aqui para dar um auxílio em tudo que é a parte de SRN, a infraestrutura cloud, e também para a parte de dados. E para a gente fechar, Heitor, me mata uma curiosidade. Como é que é feito o onboarding desses caminhoneiros? Porque vocês usam toda essa tecnologia, imagino que para simplificar a vida dele, né? Sim. A parte complicada está sempre atrás das cortinas, né? É, como é o onboarding desse público? Bom, nós trouxemos tudo isso também para um meio digital no nosso aplicativo, então ele consegue tirar foto. Estamos colocando agora a funcionalidade dele poder fazer upload do documento. Então ele tira foto da CNH dele, faz um processo de liveness, onde a gente, né, consegue identificar o rosto do motorista,
tira também foto do seu documento ou faz upload do documento. Isso tanto no aplicativo do motorista quanto no aplicativo do frotista. Por trás nós temos um GR, um gestão de risco próprio, que faz consulta em diversos birôs e polícia para garantir que esse motorista não tem nenhum problema que o impeça de fazer um carregamento. E aí a gente libera o motorista para fazer a carga. A gente está evoluindo cada vez mais nesse processo, porque quando nós criamos, ficou um processo que a gente entendeu que estava simples. Mas, como você disse, o caminhoneiro está ali, às vezes, ele está na boleia do caminhão, ele está precisando tirar a foto do documento, ele está parado num ponto que ele não tem muito apoio. A gente está vendo formas de simplificar esse onboarding e ter um pouco mais de interatividade, falando para ele quando a qualidade da foto que foi o problema, ou falando para ele se algum dado faltou. Então a gente está muito focado nesse desafio do onboard agora para simplificar. Ele já está digitalizado, mas a gente está agora buscando simplificar cada vez mais e coletar menos dados. O que eu puder trazer automaticamente, eu vou trazer automaticamente para ele preencher o menor volume de informações possível. Heitor, quero te agradecer muito aí pelo papo, é muito interessante. Vocês fazem uma tecnologia muito peculiar para um público muito particular, como a gente falou no começo, e imagino que vocês estejam melhorando muito a vida do caminhoneiro e, por tabela, a vida, né, do país, porque a gente é muito dependente do transporte rodoviário. Então, te agradeço muito aí por bater esse papo hoje. Obrigado, viu, Heitor? Obrigado a você mais uma vez pela oportunidade.